Capítulo 23. Os soldados do sol mergulharam na horda de sombras, cortando e golpeando, empurrando Nitevoia para trás, enquanto os carabineiros atiravam de novo e de novo. Mas apesar de sua ferocidade, eram apenas humanos, carne e aço contra sombras vivas. Um a um, os Nitevoia começaram a dizimá-los. Corram para a capela, Tamar gritou. A capela? Ela planejava jogar Inarius no Darkling? Ficaremos presos, gritou Sergei, correndo em minha direção. Já estamos presos, respondeu Mali, pendurando o rifle nas costas e segurando meu braço. Vamos! Eu não sabia o que pensar, mas estávamos ficando sem opções. David, gritei, a segunda bomba! Ele arremessou-a contra os Nitevoia. Sua mira foi ruim, mas Oya ajudou a corrigi-la. Nós mergulhamos no bosque, os soldados do sol na retaguarda. A explosão atravessou as árvores em uma rajada de luz branca. Lamparinas haviam sido acesas na capela e a porta estava aberta. Corremos para dentro, o som de nossos passos ecoando pelos bancos e pela cúpula azul vitrificada. Para onde iremos? Sergei gritou em pânico. Já podíamos ouvir os zumbidos, sussurros e estalidos do lado de fora. Tolha fechou a porta da capela com força, baixando uma tranca pesada de madeira. Os soldados do sol assumiram posições nas janelas, de rifle na mão. Tamar soltou um banco e passou correndo por mim, subindo o corredor. Venham! Eu a observei confusa. Aonde exatamente devíamos ir? Ela passou rapidamente pelo altar e segurou uma ponta da madeira dourada do tríptico. Eu arfei quando o painel danificado pela água se abriu, revelando a boca escura de uma passagem. Foi assim que os soldados do sol chegaram aos terrenos do palácio, e foi assim que o Aparat escapou do grande palácio. Aonde isso vai dar? Perguntou David. Isso importa? Zoya gritou. A construção balançou quando um estrondo alto de trovão rasgou o ar. A porta da capela explodiu em pedaços. Tolha foi jogado para trás e a escuridão fluiu para dentro. O Darkling surgiu sustentado por uma maré de sombra, carregado por monstros que o depositaram no chão da capela com extremo cuidado. Fogo! Gritou Tamar. Tiros foram dados. Os Nitivoia se contorceram e giraram em torno do Darkling, mudando de forma e se refazendo conforme as balas acertavam seus corpos, um substituindo o outro em uma maré homogênea de sombras. Ele nem diminuiu o passo. Os Nitivoia fluíam pela porta da capela. Tolha já estava de pé e correndo para o meu lado com pistolas empunhadas. Tamar e Mali me flanqueavam, os Grishas posicionados atrás de nós. Eu levantei minhas mãos, conjurando a luz, preparando-me para o violento ataque. Renda-se, Alina, disse o Darkling. Sua voz gelada ecoou pela capela, sobreprujando o barulho e o caos. Renda-se e eu pouparei suas vidas. Em resposta, Tamar raspou uma lâmina de machado na outra, produzindo um ruído horrendo de metal sobre metal. Os soldados do sol levantaram seus rifles e eu ouvi o som das pederneiras dos infernais sendo armadas. Olha à sua volta, Alina, disse o Darkling. Você não pode vencer. Você só pode vê-los morrer. Junte-se a mim agora e eu não irei feri-los, nem seus soldados fanáticos, nem mesmo os traidores Grishas. Eu absorvi o cenário de pesadelo da capela. Os Nitivoia eram um enxame sobre nós, pressionados contra a parte interna da cúpula. Eles se amontoavam em torno do Darkling em uma nuvem densa de corpos e asas. Pelas janelas eu podia ver outros, flutuando no céu do crepúsculo. Os rostos dos soldados do sol mostravam determinação, mas suas tropas haviam sofrido grandes perdas. Um deles tinha espinhas no queixo, debaixo de sua tatuagem. Não parecia ter mais que 12 anos. Eles precisavam de um milagre de sua santa, um milagre que eu não podia oferecer. Tolha armou o gatilho de suas pistolas. Espere, eu disse. Alina, Tamar sussurrou. Ainda podemos tirar você daqui. Espere, eu repeti. Os soldados do sol abaixaram seus rifles. Tamar baixou seus machados para sua cintura, mas continuou a segurá-los com força. Quais são seus termos? Perguntei. Mali franziu a testa. Tolha sacudiu a cabeça. Eu não me importava. Sabia que podia ser uma artimanha, mas se houvesse pelo menos uma pequena chance de salvar suas vidas, eu tinha de aproveitar.
Entregue-se, disse o Darkling, e todos eles podem ir embora. Eles podem entrar naquela toca de coelho e desaparecer para sempre. Livres? Sergei sussurrou. Ele está mentindo, disse Malha. É o que ele faz. Eu não preciso mentir, disse o Darkling. A Alina quer vir comigo. Ela não quer nada com você, Malha cuspiu. Não? Perguntou o Darkling. Seus cabelos negros brilhavam na luz da lamparina da capela. Conjurar seu exército de sombras tinha cobrado seu preço. Ele estava mais magro, mais pálido, mas de algum modo os ângulos agudos de seu rosto se tornaram mais bonitos. Eu avisei que seu Octizaxia nunca entenderia Alina. Avisei que ele só aprenderia a ter medo de você e a se ressentir do seu poder. Diga-me que eu estava errado. Você estava errado. Minha voz estava firme, mas dúvidas consumiam meu coração. O Darkling balançou a cabeça. Você não pode mentir para mim, Alina. Acha que eu teria vindo até você repetidas vezes se você estivesse menos solitária? Você me chamou e eu respondi. Eu não podia acreditar no que eu ouvia. Você estava lá? Na dobra, no palácio, ontem à noite? Eu ruboreci, me lembrando de seu corpo em cima do meu. Uma onda de vergonha passou por mim, mas trouxe junto um enorme alívio. Eu não tinha imaginado aquilo tudo. Isso não é possível, Miley respondeu. Você não tem ideia do que eu posso tornar possível, rastreador. Eu fechei os olhos. Alina, eu vi quem você realmente é, disse o Darkling. E eu nunca te dei as costas. Nunca farei isso. Ele pode dizer o mesmo? Você não sabe nada sobre ela, disse Miley intensamente. Venha comigo agora e isso tudo termina. O medo, a incerteza, o derramamento de sangue. Deixe-o ir, Alina. Deixe todos partir. Não, eu disse. Mas mesmo enquanto balançava minha cabeça, algo em mim gritava sim. O Darkling suspirou e olhou de relance por sobre o ombro. Tragam-na, disse ele. Uma pessoa se arrastou para a frente, coberta por um xale pesado, corcunda e vagarosa, como se cada passo fosse doloroso. Bagra. Meu estômago se contorceu de náusea. Por que ela tinha de ser tão teimosa? Por que ela não tinha ido com Nikolai? A não ser que Nikolai não tivesse escapado. O Darkling colocou uma mão no ombro de Bagra. Ela se retraiu. Deixa em paz, falei com raiva. Mostre a eles, disse ele. Ela desenrolou o seu xale. Prendi a respiração. Ouvi alguém atrás de mim gemer. Não era Bagra. Eu não sabia quem era. As mordidas estavam em toda parte. Sulcos negros elevados de carne, caroços retorcidos de tecido que nunca poderiam ser curados, nem por Grishas, nem por ninguém. As marcas inconfundíveis dos Nitevoia. Então eu vi a chama apagada do seu cabelo, o lindo tom de âmbar de seu olho remanescente. Gênia, falei atônita. Nós ficamos parados em um silêncio terrível. Eu dei um passo na direção dela, então David passou por mim correndo pelos degraus do altar. Gênia se afastou dele encolhida, puxando o xale e se virou para esconder o rosto. David desacelerou, hesitou, gentilmente esticou a mão para tocá-la no ombro. Eu vi as costas dela subindo e descendo e sabia que ela estava chorando. Cobri a boca quando um soluço escapou de minha garganta. Eu tinha visto incontáveis horrores naquele longo dia, mas foi essa imagem que me quebrou. Gênia se encolhendo para se afastar de David como um animal amedrontado. A Gênia brilhante, com sua pele de alabastros e mãos graciosas. A Gênia resistente, que aguentou inúmeras faltas de respeito e insultos, mas sempre manteve seu gracioso queixo erguido. A Gênia tola, que tinha tentado ser amiga, que ousou me mostrar piedade. David colocou seu braço em torno dos ombros de Gênia e levou-a de volta corredor acima lentamente. O Darkling não os impediu. Eu travei a guerra que você me forçou a travar, Alina, disse o Darkling. Se não tivesse fugido de mim, o segundo exército estaria intacto. Todos aqueles Grishas estariam vivos. Seu rastreador ainda estaria seguro e feliz com seu regimento. Quando será suficiente? Quando permitirá que eu pare? Não é possível ajudá-la. Sua única esperança era fugir. Bagra estava certa. Eu tinha sido tola em pensar que poderia enfrentá-lo. Eu tinha tentado e inúmeras pessoas perderam a vida por isso.
Você lamenta as pessoas mortas em Novokirbusk? O Darkling prosseguiu. As pessoas mortas pela dobra. Mas e os milhares que vieram antes deles, sacrificados em incontáveis guerras? E os outros que estão morrendo agora em terras distantes? Juntos, podemos pôr um fim em tudo isso. Sensato, lógico. Dessa vez eu deixei as palavras serem absorvidas. Um fim para tudo isso. Acabou. Eu devia me sentir abatida pelo pensamento, derrotada, mas em vez disso estava cheia de uma leveza curiosa. Será que uma parte de mim não sabia desde o início que terminaria assim? No momento em que o Darkling passara a mão no meu braço, no pavilhão Grisha, tanto tempo atrás, ele havia tomado posse de mim. Eu só não tinha percebido isso. Tudo bem? Sussurrei. Alina, não, disse Mali com fúria. Você deixará todos eles partir? Perguntei. Todos eles? Precisamos do rastreador, disse o Darkling, para o pássaro de fogo. Ele vai embora. Você não pode ter nós dois. O Darkling fez uma pausa e então assentiu com a cabeça. Eu sabia que ele estava pensando que acharia um jeito de pôr as mãos em Mali. Ele que acreditasse nisso, eu nunca deixaria isso acontecer. Eu não vou a lugar algum, disse Mali de dentes cerrados. Eu me voltei para Tolha e Tamar. Levem-no daqui, mesmo se tiverem de arrastá-lo. Alina, nós não iremos embora, disse Tamar. Nós juramos lealdade. Vocês irão. Tolha balançou sua enorme cabeça. Nós prometemos nossas vidas a você, todos nós. Eu me virei para encará-los. Então sigam minhas ordens, falei. Tolha Yubaltar, Tamar Kirbatar. Vocês levarão essas pessoas daqui para um lugar seguro. Eu conjurei a luz, deixando-a arder em um halo glorioso em torno de mim. Um truque barato, mas útil. Nikolai teria se orgulhado. Não me desapontem. Tamar tinha lágrimas em seus olhos, mas ela e seu irmão inclinaram as cabeças numa mesura. Mali passou seu braço pelo meu e me girou bruscamente. O que você está fazendo? Eu quero isso. Eu preciso disso. Sacrifício ou egoísmo não importava mais. Não acredito em você. Não posso fugir do que sou, Mali, do que estou me tornando. Não posso trazer a Alina que você conhecia de volta, mas eu posso libertá-lo. Você não pode escolher o Darkling. Não há uma escolha a ser feita. Esse é o meu destino. Era verdade. Eu sentia isso no colar, no peso da pulseira. Pela primeira vez em semanas, eu me sentia forte. Ele balançou a cabeça. Tudo isso está errado. O olhar em seu rosto quase me desarmou. Era um olhar perdido, atônito, como um garotinho de pé sozinho na ruína de um vilarejo em chamas. Por favor, Alina, disse ele suavemente. Por favor, isso não pode terminar assim. Pousei minha mão em sua bochecha, torcendo para que ainda existisse alguma coisa entre nós suficiente para que ele entendesse. Eu fiquei na ponta dos pés e beijei a cicatriz em sua mandíbula. Eu o amei a vida inteira, Mali, sussurrei entre minhas lágrimas. Não existe um fim para a nossa história. Dei um passo para trás, memorizando cada traço de seu amado rosto. Então me virei e subi o corredor. Meus passos eram seguros. Mali teria uma vida. Ele acharia seu propósito. Eu tinha de achar o meu. Nikolai havia me prometido uma chance de salvar Ravika, de consertar o mal que havia feito. Ele tinha tentado, mas esse era um presente que só o Darkling poderia conceder. Alina! Mali gritou. Ouvi barulho de briga atrás de mim e sabia que Tolha o tinha agarrado. Alina! Sua voz era madeira branca e bruta arrancada do coração de uma árvore. Eu não me virei. O Darkling permanecia esperando, sua guarda de sombras flutuando e mudando de forma em volta dele. Eu tinha medo, mas por trás desse medo estava ansiosa. Somos parecidos, disse ele, como ninguém mais é, como ninguém mais será. A verdade daquilo ecoou dentro de mim. Os similares se atraem. Ele estendeu a mão e eu dei um passo à frente, deixando-o me abraçar. Segurei sua nuca com a mão, sentindo o roçar sedoso de seus cabelos na ponta dos meus dedos. Eu sabia que Mali estava observando. Precisava que ele virasse as costas, precisava que ele fosse embora.
Inclinei o rosto para cima, em direção ao rosto do Darkling. Meu poder é seu, sussurrei. Vi o júbilo e o triunfo em seus olhos enquanto ele abaixava sua boca em direção à minha. Nossos lábios se encontraram e a conexão entre nós se abriu. Não do mesmo jeito de quando ele encostava em mim nas visões, de quando viera para mim como uma sombra. Dessa vez era real e eu podia me afogar nisso. O poder fluía através de mim, o poder do servo, seu coração forte batendo em ambos os nossos corpos, a vida que ele havia tomado, a vida que eu tinha tentado salvar. Mas eu também senti o poder do Darkling, o poder do herege negro, o poder da dobra. Os similares se atraem. Eu tinha sentido isso quando o beija-flor entrara no não-mar, mas estava com medo demais para abraçá-lo. Dessa vez eu não lutei. Larguei o meu medo, minha culpa, minha vergonha. Havia escuridão dentro de mim. Ele a tinha colocado lá, e eu não podia mais negar. Os Volcras, os Nitevoia, eles eram meus monstros, todos eles. E ele era meu monstro também. Meu poder é seu, repeti. Seus braços me apertaram mais forte. E o seu poder é meu, sussurrei contra seus lábios. Meu. A palavra reverberou por mim, passando por nós dois. Os soldados de sombra se mexeram e zumbiram. Eu me lembrei de como me senti naquela clareira nevada, quando o Darkling tinha colocado o colar em meu pescoço e assumido o controle do meu poder. Eu me estiquei atravessando a conexão entre nós dois. Ele se inclinou para trás. O que você está fazendo? Eu sabia porque ele nunca tivera a intenção de matar o açoite do mar ele mesmo, porque não queria formar aquela segunda conexão. Ele estava com medo. Meu. Forcei o caminho pela conexão forjada pelo colar de Morozova e agarrei o poder do Darkling. A escuridão vazou dele. Tinta negra vindo das palmas de suas mãos, ondulada e deslizante, assumindo a forma de um Nitevoia, formando mãos, cabeça, garras e asas, a primeira das minhas abominações. O Darkling tentou se soltar de mim, mas eu o agarrei com mais força, evocando seu poder, chamando a escuridão assim como uma vez ele usou o colar para chamar minha luz. Outra criatura surgiu, e então mais uma. O Darkling soltou um lamento quando ela foi arrancada dele. Eu senti também. Senti meu coração se apertar conforme cada soldado de sombra arrancava um pedacinho de mim, cobrando o preço de sua criação. Pare, disse o Darkling, sua voz rouca. Os Nitevoia rodopiavam nervosamente em volta de nós, tilintando e zumbindo cada vez mais rápido. Um depois do outro, conjurei meus soldados obscuros e meu exército se levantou ao nosso redor. Darkling gemeu, e eu também. Nós caímos um contra o outro, mas ainda assim eu não parei. Você vai matar nós dois, ele gritou. Sim, disse eu. As pernas do Darkling cederam, e nós caímos de joelhos. Isso não era a pequena ciência, isso era magia, alguma coisa anciã, a criação no coração do mundo. Era aterrorizante, ilimitada, não era à toa que o Darkling desejava mais. A escuridão os unia e tinia. 1000 gafanhotos, besouros, moscas sedentas estalando suas pernas, batendo suas asas. Os Nitevoia voaram numa onda e se reformaram, zumbindo em um frenesi, impulsionados pela fúria dele e por minha exultação. Outro monstro, mais um. Sangue escorria do nariz do Darkling. O mundo pareceu sacudir e eu percebi que estava tendo uma convulsão. Eu estava morrendo, pouco a pouco, com cada monstro criado e libertado. Só mais um pouquinho, eu pensei. Só mais alguns. O suficiente para eu saber que eu mandei para o próximo mundo antes de segui-lo. Alina! Ouvi Mali chamando como se estivesse muito longe. Ele estava me rebocando, tentando me puxar para longe. Não! Gritei. Deixe-me terminar isso! Alina! Mali segurou no meu pulso e um choque passou por mim. Além da névoa de sangue e de sombra, eu vislumbrei algo lindo, como se visse por uma porta dourada. Ele me arrancou do Darkling, mas não antes que eu convocasse minhas crianças e fizesse um último pedido. Derrubem tudo isso.
O Darkling desabou no chão. Os monstros se levantaram em um redemoinho negro em volta dele, e então se arremessaram contra as paredes da capela, sacudindo a pequena construção até suas bases. Mali tinha me pegado nos braços e estava fugindo o corredor acima. Os Nitivoia estavam se jogando contra as paredes da capela. Placas de gesso caíam no chão. A cúpula azul balançou quando seus apoios começaram a ceder. Mali saltou por cima do altar e mergulhou na passagem. O cheiro de terra molhada e mofo preencheu minhas narinas, misturado ao cheiro doce de incenso da capela. Ele correu, fugindo do desastre que eu tinha iniciado. Um estrondo soou de algum lugar muito atrás de nós, quando a capela desabou. O som do impacto retumbou pela passagem. Uma nuvem de pó e destroços nos acertou com a força de uma onda. Mali voou para a frente. Eu caí de seus braços e o mundo caiu à nossa volta. A primeira coisa que ouvi foi o retumbar grosso da voz de Tolha. Eu não conseguia falar, não conseguia gritar. Tudo que eu sentia era a dor e o peso incansável da terra. Mais tarde descobriria que eles tinham passado horas me ajudando, empurrando o ar de volta nos meus pulmões, estancando os sangramentos, tentando consertar os piores estragos nos meus ossos. Eu flutuava em direção à consciência e para longe dela. Minha boca parecia seca e lacrada. Tinha razoável certeza de que mordera a língua. Ouvi Tamar dando ordens. Derrubem o resto do túnel. Precisamos nos afastar daqui o máximo possível. Mali. Ele estava aqui, enterrado embaixo dos destroços. Eu não podia deixar que eles o abandonassem. Forcei meus lábios a formarem seu nome. Mali. Será que eles conseguiam me ouvir? Minha voz soava abafada e errada nos meus ouvidos. Ela está com dor. Deveríamos sedá-la? Perguntou Tamar. Não quero correr o risco de o coração dela parar novamente, respondeu Tolha. Mali, repeti. Deixe a passagem para o convento aberta, Tamar disse para alguém. Com alguma sorte, ele acreditará que fomos para lá. O convento, Sancta Elisabetta, os jardins perto da mansão Gritsky. Eu não conseguia organizar meus pensamentos. Tentei falar o nome de Mali novamente, mas não conseguia fazer minha boca funcionar. A dor estava me dominando novamente. E se eu o perdesse? Se tivesse forças, eu teria gritado, teria me debatido, mas em vez disso afundei na escuridão. Quando recobrei a consciência, o mundo estava balançando embaixo de mim. Lembrei-me de acordar a bordo do baleeiro e por um terrível momento pensei que pudesse estar em um navio. Abri meus olhos, vi terra e rochas acima de mim. Estávamos passando por uma enorme caverna. Eu estava de barriga para cima em algum tipo de literia, sustentada nos ombros de 2 homens. Era difícil permanecer acordada. Eu tinha gastado a maior parte da minha vida me sentindo doente e fraca, mas nunca havia estado tão exausta. Eu era uma casca vazia, raspada até o fim. Se qualquer brisa pudesse ter nos alcançado nessas profundezas, eu teria sido soprada e desaparecido. Embora todos os ossos e músculos do meu corpo gritassem em protesto, consegui virar a cabeça. Mali estava ali, deitado em outra literia, carregado e apenas alguns centímetros de mim. Estava me olhando, como se estivesse esperando que eu acordasse. Ele esticou a mão. Eu achei alguma reserva de força e estiquei a mão além da beirada da literia. Quando nossos dedos se encontraram, ouvi um soluço e percebi que estava chorando. Solucei, aliviada de não ter que conviver com o fardo da morte dele. Mas no meio da minha gratidão, senti uma pontada forte de ressentimento. Chorei de raiva por ter de viver no fim das contas. Viajamos por quilômetros, por passagens tão estreitas que tiveram de colocar minha literia no chão e me deslizar pela rocha, e por túneis tão altos e amplos que 10 carroças de feno poderiam passar por eles. Não sei por quanto tempo continuamos nessa direção. Não havia noites e dias debaixo da terra. Mali se recuperou antes de mim e passou a mancar perto da literia. Ele tinha sido ferido quando o túnel desabara, mas os grixas o haviam ajudado a se curar. O que eu tinha passado, o que havia abraçado, eles não tinham poder para curar. Em algum momento paramos em uma caverna com fileiras e fileiras de estalactites. Eu tinha ouvido um dos meus carregadores chamá-la de Boca do Verme, quando me colocaram no chão. Mali estava lá,
e com sua ajuda consegui ficar sentada, apoiada contra a parede da caverna. Mesmo esse esforço me deixou tonta, e quando ele apalpou meu nariz com sua manga, percebi que estava sangrando. Está muito ruim? Perguntei. Você já pareceu melhor, ele admitiu. Os peregrinos mencionaram algo chamado a Catedral Branca. Acho que é para lá que estamos indo. Eles estão me levando para o Aparat. Ele olhou em torno da caverna. Foi assim que ele escapou do grande palácio depois do golpe. Foi assim que ele conseguiu evitar ser capturado por tanto tempo. Foi assim também que ele apareceu e desapareceu da festa de adivinhação. A mansão era do lado do convento de Santa Elisabetta, lembra? Tamar me levou diretamente para ele e então o deixou escapar. Eu percebi o amargor na minha voz fraca. Aos poucos, então o deixou escapar. Eu percebi o amargor na minha voz fraca. Aos poucos, minha cabeça machucada começou a juntar os pedaços. Apenas Tolha e Tamar tinham conhecimento da festa e haviam dado um jeito de o Aparat falar comigo. Eles já estavam entre os peregrinos naquela manhã quando quase comecei uma revolta. Estavam lá para assistir ao nascer do sol com os fiéis. Foi assim que chegaram até mim tão rapidamente. E Tamar havia sumido do ninho da águia assim que começara a suspeitar do perigo. Eu sabia que os gêmeos e seus soldados do sol eram o único motivo de qualquer um dos Grishas terem sobrevivido. Mas suas mentiras ainda doíam. Como estão os outros? Mal olhou para onde um grupo maltrapilho de Grishas se encolhia nas sombras. Eles sabem sobre a pulseira, disse ele. Estão com medo. E sobre o pássaro de fogo? Ele balançou a cabeça. Acho que não. Contarei a eles em breve. Sergei não está bem, Mali prosseguiu. Acho que ainda está em choque. O restante parece estar aguentando. Gênia? Ela e David ficam para trás do grupo. Ela não consegue se mover muito rápido. Ele hesitou. Os peregrinos a chamam de Hasrushaya, a arruinada. Preciso falar com Tolha e Tamar. Você precisa descansar. Agora, eu disse, por favor. Ele se levantou, mas hesitou. Quando falou novamente, sua voz era ríspida. Você devia ter me contado o que pretendia fazer. Desviei o olhar. A distância entre nós parecia ainda mais profunda que antes. Eu tentei libertá-lo, Mali, do Darkling, de mim. Você devia ter deixado que eu acabasse com ele, falei. Deveria ter me deixado morrer. Quando não ouvi mais o som de seus passos, deixei o queixo cair. Podia ouvir a respiração vindo em arquejos rasos. Quando consegui reunir forças para levantar meus olhos, Tolha e Tamar estavam ajoelhados diante de mim, suas cabeças inclinadas. Olhem para mim, eu disse. Eles obedeceram. As mangas de Tolha estavam puxadas para cima e vi que seus antebraços enormes estavam tatuados com sóis. Por que não me contaram simplesmente? Você nunca teria nos deixado ficar tão perto, respondeu Tamar. Isso era verdade, mas agora eu não sabia o que pensar deles. Se acreditam que sou uma santa, por que não me deixaram morrer na capela? E se meu destino fosse virar uma mártir ali? Então você teria morrido, disse Tolha sem hesitação. Não teríamos encontrado você nos destroços em tempos ou não teríamos conseguido revivê-la. Você deixou Mali voltar para me buscar, depois que me deu sua palavra. Ele escapou, disse Tamar. Levantei uma sobrancelha. Um dia em que Mali conseguisse escapar dos braços de Tolha seria certamente um dia de milagres. Tolha deixou a cabeça cair e sacudiu os ombros gigantes. Perdoe-me, disse ele. Eu não podia ser aquele que o tiraria de você. Suspirei. Um guerreiro santo e tanto. Vocês servem a mim? Sim, eles disseram em uníssono. Não ao sacerdote. Servimos a você, disse Tolha, sua voz retumbando com intensidade. Veremos, murmurei, acenando para que fossem embora. Eles se levantaram para sair, mas eu os chamei novamente. Alguns dos peregrinos começaram a chamar a Gênia de Hasrushaya. Avise-nos uma vez. Se falarem essa palavra de novo, cortem a língua deles. Eles não piscaram nem hesitaram. Inclinaram-se em cumprimento e se foram. A Catedral Branca era uma caverna de quartzo de alabastro.
tão vasta que podia ter contido uma cidade em suas profundezas de marfim reluzente. Suas paredes estavam úmidas e repletas de cogumelos, lírios de sal, fungos venenosos em formato de estrela. Ela estava enterrada nas profundezas abaixo de Ravka, em algum lugar ao norte da capital. Eu queria encontrar o sacerdote erguida, então segurei com força no braço de Mali quando fomos levados a ele, tentando esconder o esforço necessário apenas para ficar de pé e a maneira como meu corpo tremia. Sancta Alina, disse o Aparat, você veio a nós finalmente? Em seguida, ele se prostrou de joelhos em seu maltrapilho manto marrom. Ele beijou minha mão, minha bainha. Ele chamou os fiéis, milhares deles reunidos na barriga da caverna. Quando ele falou, o ar pareceu tremer. Nós iremos nos erguer para criar uma nova Ravka, ele rugiu. Um país livre de tiranos e reis. Nós transbordaremos da terra e empurraremos as sombras de volta em uma maré de justiça. Embaixo de nós, os peregrinos entoavam Sancta Alina. Havia quartos esculpidos na rocha, câmaras de marfim brilhantes reluzindo com veios finos de prata. Mali me ajudou a chegar ao meu quarto. Me fez comer algumas porções de sopa de ervilha e me trouxe uma jarra de água fresca para encher a bacia. Um espelho havia sido inserido diretamente na pedra, e quando olhei para mim mesma, soltei um pequeno grito. A jarra pesada estilhaçou no chão. Minha pele estava pálida, esticada sobre ossos sobressaltados. Meus olhos eram cavidades escoriadas. Meu cabelo havia ficado completamente branco, uma camada de neve frágil. Encostei as pontas dos dedos no vidro. O olhar de Mali encontrou o meu no reflexo. Eu devia ter avisado, disse ele. Eu pareço um monstro. Parece mais uma Kitka. Fadinhas comem crianças. Só quando estão com fome, disse ele. Tentei sorrir, segurar com força esse vislumbre de calor entre nós, mas notei a distância que ele mantinha, os braços nas costas como um guarda a serviço. Ele entendeu errado o brilho de lágrimas nos meus olhos. Vai melhorar, disse ele, quando você usar seu poder. É claro, respondi, dando as costas para o espelho, sentindo a exaustão e a dor se instalarem em meus ossos. Hesitei, depois olhei com cuidado para os homens que o Aparat havia colocado na porta da câmara. Mali se aproximou. Eu queria pressionar minha bochecha em seu peito, sentir seus braços em torno de mim, escutar o batimento humano e estável de seu coração, mas não fiz isso. Em vez disso, falei bem baixo, mal movendo meus lábios. Eu tentei, sussurrei. Algo está errado. Ele franziu a testa. Você não consegue conjurar? Perguntou hesitante. Havia medo em sua voz. Esperança? Preocupação? Não dava para saber. Tudo o que eu conseguia perceber nele era cautela. Estou fraca demais. Estamos muito fundo na terra, eu não sei. Observei seu rosto, lembrando-me da discussão que tivéramos no bosque de Bétulas, quando ele perguntou se eu abriria a mão de ser uma grixa. Nunca, eu tinha dito. Nunca. O desespero ameaçou tomar conta de mim, denso e negro, pesado como a pressão da terra. Eu não queria dizer as palavras, não queria dar voz ao medo que carregara comigo pela longa e escura jornada embaixo da terra, mas me forcei a verbalizá-lo. A luz não vem, Mali. Meu poder acabou.